No dia 4 de novembro de 1605, 36 barris de pólvoras foram encontrados embaixo da Câmara dos Lordes, lá na Inglaterra. O objetivo era explodir todo o parlamento e todo mundo lá dentro, inclusive o rei, que ia participar de uma cerimônia de abertura do parlamento no dia seguinte, 5 de novembro. Quem foi encontrado junto com todos os explosivos foi um cara chamado Guy Fawkes. Ele e todo o grupo dele, que estava planejando tudo isso há bastante tempo, eles estavam insatisfeitos com toda a repressão católica que estava acontecendo por causa dos protestantes. O novo rei que tinha surgido, James I, ele estava dando umas impressões que isso ia mudar, mas acabou não mudando nada e talvez até piorando, e por isso eles iam causar essa revolta que ficou conhecida como a Conspiração da Pólvora. O Guy Fawkes foi torturado até entregar todos os amigos dele, e no dia da execução dele, ele foi amarrado a um cavalo e arrastado até o local da execução, ele foi enforcado e depois ia ser esquartejado vivo. Logo antes de ser esquartejado, ele quebrou o pescoço e acabou morrendo antes disso acontecer. Alguns dizem que ele pulou de propósito para não sofrer mais. O Guy Fawkes não era o líder do grupo, mas foi ele que ficou conhecido como o rosto do plano fracassado. Algumas notícias de hoje, estudos de hoje, falam que todos aqueles barris seriam suficientes não para explodir só o parlamento, como várias casas e construções em volta e causando danos até em mais de 900 metros além da explosão. Então, depois desse dia, essa data se tornou uma celebração anual no Reino Unido, a noite do Guy Fawkes no dia 5 de novembro, trazendo sempre uma conotação negativa do Guy Fawkes comemorando o dia que o plano dele deu errado. Alan Moore é um escritor famoso e ele escreveu Watchmen, o Piada Mortal e inclusive V de Vingança. Por volta de 1980 ele estava insatisfeito com o rumo político que o país dele estava tomando, que era justamente o Reino Unido. Tava meio repressivo demais, meio controlador de cidadãos demais, meio neoliberal demais, e foi aí que ele tem a ideia de criar um quadrinho onde tem um personagem que vai ser anarquista lutando contra um governo autoritário. David Lloyd foi o cara que foi desenhar esse quadrinho, e foi ele que deu a ideia de que esse personagem fosse usar uma máscara que seria uma caricatura do Guy Fawkes, a máscara de V de Vingança. O próprio Fawkes, ali em 1980, já não estava com a imagem tão ruim por causa de um livro de 1841 que meio que romantizava essa conspiração da prova, inclusive o próprio Guy Fawkes, e ele foi surgindo várias peças de teatro e livros infantis. Um bom tempo depois, em 2005, é lançado um filme adaptando o quadrinho de V de Vingança, e no final do filme tem aquela famosa cena onde tem uma multidão de pessoas usando a máscara de Guy Fawkes indo até o parlamento. O mesmo parlamento que seria explodido pelo Guy Fawkes no dia da Conspiração da Pólvora. 2 anos antes, o 4chan foi criado por um garoto de 15 anos. Como o fórum era muito baseado em anonimato, a maioria das pessoas não se identificava, os usuários de lá eram marcados como anônimos. E esses usuários, para quem já conhece o 4chan, fizeram várias coisas pela internet. Eles faziam raids em jogos, atacavam sites, faziam várias brincadeiras com outras pessoas, atacavam pessoas, criavam memes e várias coisas do tipo. Até que, um dia, tudo mudou. Cientologia é um culto meio controverso. Eles são muito conhecidos pela perseguição de ex-integrantes do culto deles, de críticos a eles, jornalistas, e inclusive colocando vários e vários processos nessas pessoas que tentavam falar qualquer coisa sobre a religião deles. Eles têm uma visão completamente bizarra sobre o mundo, envolvendo várias pseudociências, inclusive falando de seres espirituais imortais que estão presos no corpo humano, e vários preconceitos vêm com tudo isso também. Dá pra fazer um vídeo inteiro depois só sobre a Cientologia. Tom Cruise é o mais famoso dos membros deles. Ele é um porta-voz da religião e o mais influente dos membros lá dentro e lá pro mundo de fora também. No dia 14 de janeiro de 2008, um vídeo sendo apresentado pelo Tom Cruise, que era para ser exclusivamente para ser passado dentro da igreja da Cientologia, foi vazado para a internet. A Cientologia não gostou nem um pouco disso e atacou todos os sites e derrubou todos os vídeos no YouTube e em outros lugares na hora que eles eram postados para esse vídeo cair da internet. O 4chan não gostou nem um pouco disso. Eles não gostavam dessa censura, de qualquer tipo de censura que a internet podia ter. E também não gostavam das atitudes da igreja no geral contra todas as repressões de pessoas que criticavam eles. No dia 21 de janeiro de 2008, um vídeo foi postado, agora sim, em nome oficial do Anonymous, informando que eles viam a igreja como um inimigo a ser exterminado. Projeto Chanology. We are Anonymous. Over the years, we have been watching you. Your campaigns of misinformation, your suppression of dissent, your litigious nature, all of these things have caught our eye.
With the leakage of your latest propaganda video into mainstream circulation, the extent of your malign influence over those who have come to trust you as leaders has been made clear to us. Anonymous has therefore decided that your organization should be destroyed. For the good of your followers, for the good of mankind and for our own enjoyment, we shall proceed to expel you from the internet and systematically dismantle the Church of Scientology in its present form. We recognize you as serious opponents, and do not expect our campaign to be completed in a short time frame. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. DDoS foram lançados nos sites da igreja, tinham dezenas de trotes nas linhas de telefones, não deixando mais ninguém ligar, e derrubavam os sites da igreja por mais de uma semana. Protestos foram organizados na vida real por um ano em mais de 100 cidades, com dezenas de pessoas, até centenas, milhares em algumas cidades, na frente das sedes das igrejas, em locais por todo o mundo. Levando em consideração que a igreja atacava quem é contra eles, a coisa mais parecida com esse movimento e ideias que eles podiam ter, que esse pessoal que estava indo contra a igreja podia ter, sendo uma pessoa anônima, era justamente em V de vingança. Um monte de gente com ideias parecidas em busca de lutar contra a repressão de alguma coisa do sistema. Anonymous. É aí que vem o uso da máscara do Anonymous. Esse é o evento que marca o Anonymous como a gente conhece hoje. Então, com tudo isso, a gente pode dizer que o Anonymous é um grupo de hackers com um objetivo e ideais claros e bem definidos. Ou será que é? Oi, eu sou o Rintune e no dia 1º de junho de 2020, o Bolsonaro e dois filhos dele, o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, tiveram os dados expostos pelo Anonymous. Também foram expostos ali a então ministra Damares e então o ministro da Educação Abraham Weintraub, se é assim que se pronuncia, também um deputado da época do PSL e o bilionário que seja, Luciano Heng. Os dados expostos foi o CPF, o telefone com WhatsApp, e-mails, endereços, rendas e bens, sendo que esses dois, e pelo que eu pesquisei, já eram públicos. A motivação deles foi simplesmente atacar autoridades como forma de aviso. Em 2021, o site da Fibbank foi hackeado pelo Anonymous também. Eles eram uma empresa que estava sendo investigada por oferecer uma garantia no contrato de compras de vacina. Eles sequer eram uma instituição financeira e nem possuem autorização do Banco Central para fazer isso. Quando eles hackearam o site, eles trocaram a página do site por um vídeo do Anonymous chamando o público para a rua no dia 7 de setembro. De acordo com eles, o Bolsonaro estava flertando demais com a possibilidade de um golpe. We bake the bread you eat. We manage your documents. We deliver your packages. We are everywhere. We are Anonymous. 4 anos depois, 11 de setembro de 2025, quinta-feira, Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por participação em uma tentativa de golpe de Estado. O contrato de garantia das vacinas lá do Fibbank, o site hackeado na época, foi cancelado e em janeiro de 2024 eles receberam uma multa de 1,5 milhão de reais. Hacktivismo é a junção da palavra ativismo e hacking juntos. Esse movimento tem sempre um objetivo ideológico, envolvendo ali a parte de hack, de internet, computador, indo atrás na mudança da sociedade por trás de uma agenda política. Vide o caso do projeto Technology que eu disse lá no início. Mas não foi sempre assim. No início de tudo, o Anonymous basicamente surgiu no Board B do 4chan. Pra quem não sabe o que é, o 4chan em si já não tem boa fama, mas esse Board B é a parte onde eles consideram random do site. É onde tem a menor parte da moderação e, como o próprio nome diz, random é aleatório e pode acontecer de tudo. Lá eles faziam as coisas pelo que eles mencionavam que era luz, ou seja, pela piada. O Rabu Hotel em 2006 foi um dos primeiros alvos disso, e provavelmente um dos mais famosos. Começou um rumor lá no 4chan que o Rabu Hotel estava banindo mais personagens negros do que o normal, e demorando para desbanir eles. Se esse rumor era verdade ou não, não importava muito pro 4chan. Eles só queriam uma desculpa para começar uma onda de invasões dentro do jogo de forma organizada, onde todos os usuários do 4chan, todos os anônimos de lá, entrariam com uma skin de um cara negro de terno usando um Black Power. Eles estavam fazendo várias coisas em conjunto, proferindo várias palavras e xingamentos meio alternativos, já que o Rabu automaticamente censurava bastante coisa, e foi aí que surgiu também uma espécie de meme que é a Pools Closed, ou piscina fechada em português. E uma das frases que eles estavam usando bastante é que, como o sistema do jogo não deixava o personagem sair ou entrar da piscina lá do mapa por causa da colisão dos personagens, eles estavam falando que a piscina estava fechada
fechada por causa de AIDS. Era literalmente só pela piada mesmo, não tem nada, é completamente aleatório. É literalmente o board aleatório do 4chan. Esse personagem negro foi até um símbolo, um rosto, antes mesmo de quando eles começaram a usar a máscara do Guy Fawkes. Até fizeram uma suástica lá no meio do Habbo Hotel junto com o personagem organizando isso tudo. Que nem eu falei pela piada. Querendo ou não, ainda era o 4chan, ainda era o Board B, ainda eram anônimos. 6 meses depois, aconteceu o contrário. Um programa de rádio estadunidense, o The Hal Turner Show, apresentado por Hal Turner, era um cara completamente da extrema direita e fazia vários comentários racistas, antissemitas, não acreditava no Holocausto e abertamente neonazi. Where I'm going is, I believe Barack Obama is genetically incapable of exercising the power necessary to govern the most complicated nation on earth. And I think part of the reason he's incapable of doing it is because of racial genetic inferiority. Até que um dia ele começou a ser meio agressivo com um usuário meio famosinho do 4chan, e aí foi que as coisas começaram. A trollagem começou. E dessa vez eles estavam a um degrau moral desse cara. Antes, na época da Habbo Hotel, eles estavam sendo cuzões. Agora, eles eram os heróis. Derrubaram o site do Hal Turner e da rádio dele, fizeram ele pagar em milhares de reais por causa da quantidade de gente massiva que estava entrando no site. Ficaram ligando na rádio dele pra encher o saco, ficaram pedindo comida na casa dele, serviços e várias coisas do tipo que ele teve que pagar. O Hal Turner chegou a processar os anônimos, mas não deu em nada. Um ano depois, esse cara foi preso, mas não por causa dos anônimos, mas porque ele foi visto incitando ódio contra juízes federais. Ele estava, como eu falei, já era abertamente neonazi e participava desses grupos. Mas o que fez ele ser preso por um tempo foi uma frase tipo essa aqui. Me deixe dizer isso de forma plena. Esses juízes merecem ser mortos. O sangue deles vai esborrar na árvore da liberdade. Um pequeno preço a pagar para assegurar a liberdade de milhões. Há 3 meses atrás, em julho desse ano, a Steam e a itch.io sofreram na mão de meios de pagamento tipo Mastercard e Visa. Uma organização chamada Collective Shout fez uma carta aberta para essas empresas de meios de pagamento, querendo que eles cobrassem os sites que estavam usando eles para retirar jogos que incitavam incesto, estupro e abuso infantil. Dias depois, a Mastercard e Visa meio que forçaram a Steam e a itch.io, 2 sites de jogos, para justamente retirar a maioria desses jogos. O problema é que não foi só esses jogos extremamente problemáticos que foram tirados, mas vários jogos que eram realmente genuínos, que não apoiavam esses tipos de crimes, nem incitava isso. Na verdade, até alguns eram uma crítica a isso e realmente uma forma de arte. Muita gente foi cobrar a Steam e itch.io, que falaram que foi por causa dos meios de pagamento. Muita gente foi cobrar a Mastercard e Visa para falar o que aconteceu. A Mastercard, principalmente, falou que eles não tinham nada a ver e que, na verdade, eles não queriam só nenhum crime envolvendo os pagamentos deles. Mas a Steam respondeu esse pronunciamento falando que eles tentaram entrar em contato com a Mastercard, mas não tiveram resposta. E eles, na verdade, estão cumprindo com um acordozinho no contrato da Mastercard, do termo 5.12.17, onde lá diz que a Mastercard não deixa nada que fere a marca deles ser usado como forma de pagamento, e também lá está escrito que não pode ter nada que tenha baixo valor artístico. Ou seja, eles estavam decidindo que tinha valor artístico ou não. E simplesmente uma empresa privada, nem governo nem nada do tipo, censurar alguma coisa do completo nada. Foi uma coisa parecida que aconteceu em 2010 com um site chamado Wikileaks. Essa Wiki era uma fonte onde tinha vários vazamentos de governos por todo o mundo, de coisas que não eram obviamente divulgadas para o público. Muitos desses documentos oficiais, inclusive, eram mandados para a Wiki por gente que dizia ser do Anonymous. E eles se mantinham, assim como o Wikipedia da vida, um archive.org, se mantinham por doações de pessoas, de empresas, de instituições que mandavam para eles. O Wikileaks era uma instituição sem fins lucrativos. E por causa de alguns documentos vazados na Wiki, lá no final de 2010, a Mastercard e Visa, PayPal, Amazon e várias outras tiraram todas as formas de pagamento e como as pessoas podiam doar para Wikileaks. Enquanto isso, de acordo com algumas pessoas na época, alguns sites neonazis continuam lá, tranquilamente recebendo os pagamentos. Então um grupo de anônimos vai lá e faz a operação Avenge Ascend. Ascend foi o criador da Wikileaks, inclusive ele estava sendo preso na época ou alguma coisa do tipo, mas era uma operação para vingar esse cara, e dentro dessa operação estava a Operação Payback, que eles já estavam vindo de atacando vários
sites e várias coisas do governo e outras instituições que estavam indo contra a pirataria. Eles aproveitaram esse gancho para atacar essas organizações de meios de pagamento também. Fazendo isso, eles fizeram vários sites desses meios de pagamento, tipo Mastercard, Visa. Eles não conseguiram derrubar a Amazon, derrubou o PayPal por meio de DDoS. Para dizer que eles estavam ali, foi algo simbólico, uma propaganda do que dava para fazer com pessoas se juntando por uma causa. Mas o resultado em si, em questão monetária, em questão de disrupção do sistema, não aconteceu muita coisa. Só para deixar ainda mais claro, os meios de pagamento não voltaram para Wikileaks e também a Scientologia não perdeu muita coisa em questão de lei ou em questão de desmantelação da igreja na época. Assim como eu disse, hacktivismo. Um hacktivismo que fez, um tempo depois, muitas pessoas serem presas por atacar essas empresas. Existem muitos casos envolvendo o Anonymous e eu queria colocar na cabeça de vocês com esse vídeo é que o Anonymous não é um grupo centralizado. Apesar de muita gente, eu já vi muito vídeo falando que não é, as pessoas ainda citam o Anonymous como se fosse uma organização só, ou quando o Anonymous aparece, fala, nossa, finalmente vieram os nossos salvadores. Mas o Anonymous não é um grupo só, não tem líder, sequer as pessoas seguidoras do Anonymous que usam o nome do Anonymous têm ideias políticas iguais. É um conceito que se tornou maior que o próprio lugar da sua criação, que foi o 4chan. Usuários na época do próprio 4chan, inclusive, fizeram um embate entre dois lados. Parte dos usuários do 4chan que estavam compunhando o Anonymous no início, eles não queriam que o Anonymous virasse um bagulho ativista, mais sério e lutando contra repressões. Eles queriam que continuasse na brincadeira. Teve um site de epilepsia na época que foi hackeado por pessoas se dizendo Anonymous e eles colocaram no site de epilepsia imagens que podia causar epilepsia nas pessoas. Eles chamavam as pessoas que estavam levando o Anonymous, o nome Anonymous para algo sério como moral fags, idiotas da moralidade. Nesse início aí, na época da luta contra a Scientologia no projeto Technology, tinha esse embate entre os dois lados, mas não funcionou. Um movimento político influenciado por V de Vingança, trazendo uma entidade sem rosto na mente de milhares de pessoas com um único propósito: lutar contra repressões. Não importa quem fosse a pessoa no poder. Até na Primavera Árabe, os Anônimos ajudaram as pessoas ali nas revoltas e foram agradecidos por isso. Mesmo que a maioria dos ataques hackers não sejam lá essas coisas, não tenham super efeitos nas pessoas. Mesmo que sejam só realmente um ativismo. Mesmo que os ataques sejam indiretos. Mesmo que os resultados a partir disso sejam pouco ou nada. Mesmo que seja um bando de pessoas só trazendo atenção para um problema usando o nome do Anonymous. Mesmo que seja só um símbolo. Nós somos uma legião. Nós não perdoamos. Nós não esquecemos. Nós somos Anonymous. Leiam V de Vingança, é um quadrinho bem legal, eu vou deixar o link da Amazon aí para vocês comprarem. Se vocês comprarem pelo meu link, qualquer coisa que vocês comprarem pelo meu link ajuda bastante a continuar esse tipo de vídeo, já que a pesquisa desse tipo de vídeo dá um trabalho do caralho pra sustentar o vídeo inteiro. O quadrinho em si, ele tá esgotado no Brasil, então os caras estão metendo a faca no preço e jogando pra mais de R$200. Não vale a pena. Eu comprei o quadrinho na versão em inglês, que tava na Amazon, que tava por R$90, aí eu já acho que já vale a pena. Mas é isso. Pra quem quiser saber por que eu sumi por tanto tempo, ou por que eu tô mudando tanto o estilo do vídeo, pra quem se importa, eu vou deixar um vídeo do canal secundário, onde eu falo tudo o que aconteceu nesses últimos anos e abro o meu coração pra vocês. Mas é isso, espero que gostem de qualquer jeito, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!